Glória a Deus. Shalom, igreja. Que bom estarmos aqui mais uma vez, né? O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor é muito bom. Quantos podem testemunhar da bondade de Deus sobre a sua vida? Sabe, Deus, Ele nos surpreende. E à medida que nós nos aproximamos dEle, nós começamos a entender o que é o amor, né? Acho que as mamães, elas podem entender muito bem como é gerar, né, um filho. E acredito que as mães, elas entendem um pouco, né, quando Deus ele entregou Jesus em nosso favor, quando entregou um filho para morrer em nosso lugar. Acredito que uma das provas de amor, né, e a Bíblia fala, a maior prova de amor é uma pessoa dar a vida pelos seus amigos. E Jesus hoje ele nos chama de amigos, né? E não tem prazer maior que esse, que sermos chamados amigos, sermos chamados filhos de Deus. Amém? Irmãos, hoje estamos continuando o nosso tema Maduros na Fé. Quantos estavam nas outras ministrações? Amém? Vocês estão aí? Amém. Vamos aquecer aí? Friozinho, mas a gente pode. Vamos lá. E confesso, eu estava até falando com o Doug aqui, durante a semana eu tinha escrito essa palavra, mas nos últimos 2 dias, o Senhor foi mudando e foi falando no meu coração, e eu falei, ai Jesus, aí tive que mudar uma vez, mudei 2, mudei 3, porque não depende de nós, né? A gente sabe que quando o Senhor deseja falar à sua igreja, não é aquilo que nós queremos falar, que eu, Pablo, ou o pastor Douglas, ou o Cris, né, ou o Léo quer falar, né, as pessoas que estão aqui. Mas o nosso temor é passar exatamente aquilo que Deus quer para a sua igreja. Aquilo que o Senhor deseja falar no meu e no seu coração. Hoje estamos passando por um processo, irmãos. E quem já passou por processos, seja de alguma perda ou algum processo de emprego, sabe como nós ficamos com o nosso coração, né? O coração aperta, você fica ansioso, às vezes você fica desesperado, às vezes você faz uma campanha de jejum e oração, né? Você pede socorro para o pastor, pastor, me ajuda. Mas a verdade é que os processos, eles nos fazem amadurecer, irmãos. A verdade é que é impossível a gente passar por essa vida sem a gente viver processos. Processos são muitas vezes dolorosos. Processos muitas vezes exigem renúncia. Processos exigem que nós amadureçamos. Se nós não amadurecemos no processo que nós estamos vivendo, irmão, nós estamos fadados ao fracasso espiritual. Lá em Hebreus 5, eu quero começar aqui, Hebreus 5, a partir do versículo 12, nós vamos ler. Por favor, se puder fazer em NVI. Obrigado. E aqui uma exortação, irmãos. E ainda que a palavra ela venha a ser forte, pode ter certeza que primeiro foi forte comigo. Vira para o seu irmão e fala, que bom que você está aqui. Agora fala, saiba que essa palavra é para mim. É para mim. Porque muitas vezes a gente pensa, nossa, olha só essa palavra, né? O irmãozinho devia estar aqui. Não, você tem que estar aqui. Não é? Às vezes a gente fica pensando, nossa, essa palavra cairia certinho para o irmão. E ele não veio abençoado. Mas essa palavra é para nós, irmãos. Nós não somos maduros demais para recebermos uma palavra como essa. E diz assim, obrigado. A partir do versículo 12. Pois, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Continua? Quem se alimenta de leite ainda é o quê? Criança. E não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos,
os quais pelo exercício constante, diga, exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal, até aí. Irmãos, muitas pessoas confundem envelhecer com amadurecer. Muitas vezes a gente olha uma pessoa de idade e fala, nossa, esse tem experiência de vida, esse tem bons conselhos para me dar. Pode até ser verdade. Mas isso não quer dizer que essa pessoa seja madura tanto espiritualmente quanto no seu discernimento, né? Porque na vida biológica a gente pode ter essa experiência. Quantos já fizeram o grãozinho de feijão lá na escola, hein? Plantou no algodãozinho, aí rega, e tem aquele processo, né, da semente germinar. Na biologia é assim, né, pastor? Tem o regar, tem a semente que ela brota, e aí ela cresce. Cresce com o quê? Com cuidado, com regar. Né? Depois você tem que transportar para um vaso de terra, onde tem mais nutrientes, e aí vai crescendo. O bebê, quando está na barriga da mãe, para as mamães, 9 meses, nasce. Alguns nasceram que estavam com pressa, né? A Gigi, por exemplo, estava com pressa. 7 meses já estava lá dizendo, oi, pai. E aí, nasce. E aí, precisa do quê? De tempo, irmãos. Na biologia, a gente sabe que o tempo é o maior aliado da pessoa que está crescendo ou de qualquer coisa que esteja crescendo na biologia. Mas na vida espiritual, o crescimento ele exige decisão. Mas mais do que isso, na vida espiritual exige intenção. Na nossa vida espiritual, nós precisamos decidir se nós vamos seguir a Cristo ou não. Decidir se nós vamos fazer ou não. Mas, mais do que isso, a nossa intenção vai dizer exatamente onde nós iremos em Deus. A intenção com que nós temos em buscar ao Senhor vai dizer exatamente onde nós vamos chegar. Então, para quem quer amadurecer no Senhor e espiritualmente, o tempo pode ser o nosso maior aliado. E assim como as árvores, né? Conforme passa o tempo, elas vão aprofundando as suas raízes. As árvores elas vão crescendo em suas copas, né? Assim como as árvores que geram o seu fruto. E no tempo certo, as pessoas se alimentam dela. E com as sementes elas plantam novas árvores. Assim somos nós, irmãos. O tempo no reino espiritual vai nos dizer se nós vamos dar um bom fruto ou não. O tempo na ordem do reino vai nos dizer se nós vamos frutificar ou se nós não vamos frutificar. Se nós vamos gerar raízes profundas em Deus ou se nós apenas vamos viver na superficialidade dele. A verdade é que nós, assim como em Hebreus, que diz respeito de pessoas que no momento em que deveriam avançar, elas estão retrocedendo. Nós vemos um contexto aí que essa exortação é justamente sobre isso. Pessoas que de repente já deveriam ser mestres, já deveriam estar ensinando, já deveriam estar colocando para frente a palavra, falando das pessoas a respeito de Jesus, porque quando nós falamos de Jesus, nós falamos daquilo que nós conhecemos dele, certo? Da nossa experiência com ele. De repente você teve uma libertação na sua vida e você vai compartilhar e vai testemunhar do que Jesus fez na sua vida. De repente você encontrou Jesus num momento muito fragilizado da sua vida. E você vai testemunhar daquilo que você conheceu dele. Daquilo que você se aprofundou dele. Agora, assim como essa exortação, olha, vocês precisam de novo ser lembrados porque Jesus morreu por vocês na cruz. Vocês precisam ser lembrados de que João 3,16, né? O que diz o João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Porque essas pessoas, ao invés de decidir, que é justamente isso, o ponto de decisão, seguir ou não, o ponto de decisão, obedecer ou não, essas pessoas decidiram ficar ali sem posicionamento algum. E isso, irmãos, o ponto de rompimento das nossas vidas está entre o obedecer ou não ao Senhor. Porque no reino é isso. Ou você obedece e segue o plano de Deus, aquilo que Ele tem de propósito para você, ou então você não obedece.
Com Deus não tem meio termo. 99% de obediência é desobediência. Ou você obedece 100%, ou você não obedece. E aí você colhe os frutos, certo? E aí em Hebreus nós vemos, o que é decisão, irmãos? Decisão, cisão, o que é? Corte. Decisão, deixar, cortar, lançar fora. E aí no momento em que você lança fora, você parte para o próximo nível de relacionamento com o Senhor. E de repente, nós estamos carregando cargas que não nos servem mais. Ou então nós estamos protelando em nossas decisões que o Senhor já falou para você deixar. E aí tem que ficar lembrando você novamente. Você presta ouvidos, você ouve a palavra, mas não pratica. O Senhor está exortando aqui e está nos lembrando novamente, olha, volte às primeiras coisas, eu tenho que ensinar novamente vocês. Sabe uma coisa engraçada? Sabe por que tanta gente fica pulando de igreja em igreja, pastor? Não todas, né? Tem pessoas que vêm com direcionamento, olha, o Senhor me mandou, eu estou caminhando debaixo de uma direção de Deus, e realmente, há muitas vidas aqui que foram servir em outros lugares, e glória a Deus por isso, seja por localização, né? Seja por um propósito do Senhor. Mas as pessoas saem porque no momento em que ela é confrontada a deixar o pecado, a alinhar sua vida para deixar os velhos hábitos para trás, de decidir, escolhe sair para começar do zero. Sabe que em nossa maturidade, e eu vou entrar nisso, né? A nossa maturidade cristã é assim. Para que nós possamos amadurecer, é necessário decisões. Para que a gente possa amadurecer em nossa vida espiritual, nós precisamos decidir entre o propósito ou o meu propósito. Entre o que Deus quer e entre o que eu quero. Deixa eu te falar. No momento da cisão, no momento do pastor chegar em você e falar, olha, você tem que decidir o que você quer da sua vida. Você tem que deixar esse pecado. Você sabe o que é certo e errado. Olha o leite. Você sabe o que é certo e errado. Até uma criança sabe o que é certo e errado. E aí? Você precisa decidir. Ah, o pastor está me impressionando, o pastor está pegando no meu... Não. Se o seu coração queima, se o coração queima por uma decisão, não é o pastor que está falando na sua vida, já é Deus. Porque Deus usa pessoas, líderes do seu GC, para falar na sua vida, e você se sente incomodado, é decisão, irmão. Porque a gente quer pegar no seu pé, cuidar da sua vida, ficar stalkeando, seguindo no Instagram, não. Porque o Senhor confiou em nossas mãos as vidas. Eu gosto de ser líder? Ah, Jesus. Aí entra numa polêmica aqui, né? Porque a gente acha que líder, né, é mil maravilhas, é cheio de privilégios, é cheio de coisa, né? Ah, eles me servem. Não, irmão, é chato. É perder horas de sono, né, Dani? É orar, dobrar o joelho no chão, orar pelos irmãos, e traçar estratégias, e você buscar, e você ir atrás. É chato. A gente está aqui por propósito. Quero privilégio? Não quero. A gente merece alguma coisa? Não merece, irmãos. É porque a gente ama servir ao Senhor. Tudo passa pelo propósito do Senhor em nossas vidas. E aí a gente chega nessas pessoas, a gente conversa com elas, a gente aconselha, nós chegamos a até chorar por elas, e aí elas chegam num ponto de decisão. Agora vai conversar comigo, né, pastor? Vamos, pastor, precisamos conversar, tomei uma decisão, legal, o que você decidiu, irmão? Você vai avançar? Você vai seguir com Jesus? Não, vou sair da igreja. Não estou me adequando. Aqui não é meu lugar. Sabe o que é, né, pastor? Meu coração está até doendo também. Eu não queria. Mas eu amo você, tá? Eu amo o pastor. Vou começar do zero. Deixa eu te falar, na outra igreja vai ser o mesmo ciclo, irmão. Por quê? Porque as pessoas enxergam em você
Deus está chamando a sua atenção. As pessoas vão enxergar em você aquilo que você precisa melhorar. Aquilo que você precisa amadurecer, aquilo que você precisa evoluir. Não é assim. Ah, não, o pastor está pegando. Não é, o pastor não pega, não pede ninguém, irmãos. No meu, às vezes. Te amo. Mas a verdade é que o pastor não precisa cuidar da vida de ninguém. Eu não preciso cuidar da vida de ninguém. Você não precisa cuidar da vida de ninguém. Mas quando nós caminhamos em unidade no corpo de Cristo, nós precisamos avançar em equilíbrio. Nós precisamos avançar em unidade. Por quê? Eu quero que você cresça, meu irmão. Se eu estou crescendo, eu quero que você cresça também. Por quê? Nós estamos amando uns aos outros em amor. Aí a pessoa vai e começa em outra igreja, começou do zero. Comecei do zero, agora vou começar a amadurecer de novo. Quando chegar no ponto de cisão, da decisão daquilo que é pecado na outra igreja, né? E aí chega na outra igreja, a igreja nova, ninguém te conhece, as pessoas vão te conhecendo, você vai se relacionando, aí vai chegar no ponto de decisão. É o mesmo pecado, é a mesma situação. Você está vivendo isso e vivendo ciclos intermináveis porque você não decide. Vai chegar o pastor e falar, você precisa decidir. O outro pastor vai falar para você precisa decidir. Ou então o outro marido vai falar para você precisa decidir. Ou então a outra esposa vai falar, você precisa decidir. O problema são as pessoas? Não! Quem é? Aponta aqui, ó. Eu! Sou eu! Se eu não decido, eu não avanço. Se eu não decido, eu não amadureço. Quem anda com Cristo é convidado a morrer para as suas vontades. Se você quer andar com Cristo, você tem que morrer. É como Jesus fala, né? Cada um toma a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Siga Jesus. Por isso que você não está vivendo o que você já deveria estar vivendo. De repente você caiu aqui na igreja local, achando que ia ser diferente. E eu espero em Deus que seja, irmão. De verdade. Você veio de outra igreja, amém. Nós te recebemos com muito amor. Mas a hora de decidir vai chegar. Às vezes as pessoas não te conhecem, vão começar a te conhecer, vão saber. Entende? Não é porque estão fofocando a sua vida. Não, que você precisa decidir. É hora de crescer, de amadurecer, amém? Vocês estão comigo? Então, qual é o propósito disso tudo, irmãos? Qual é o propósito de ser igreja? Nós vamos ler lá em Efésios 4:13, por favor. Efésios 4:13. Quem achou diz amém? Olha só, até que todos alcancemos. Vocês podem notar aí que está falando no plural, né? Todos nós. Alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Continuando. O propósito, olha só, qual é o propósito, irmãos? É que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo. Não sei se vocês notaram, mas nós somos o corpo de Cristo. Amém ou não amém? Amém. Quem é o cabeça? Cristo. Quem já estudou biologia sabe muito bem que a cabeça armazena o quê? Um cérebro, né, pastor? Olha só que interessante. Eu estava pensando isso e Deus me acordou com isso, pastor. Porque a cabeça, ela pensa, certo, Leozinho? Nós somos o corpo de Cristo, certo? Nós somos a igreja do Senhor. Nós precisamos crescer em todas as coisas, todas as áreas.
Interessante é que o órgão ele não pensa para funcionar, né? O coração ele tem que pensar, eu vou bater agora, tum. Não, agora eu vou, tum. A gente não pensa para se equilibrar, certo? A gente não pensa para fazer a digestão. As coisas acontecem naturalmente. O corpo de Cristo acontece natural. Interessante. Agora, se eu penso em ter um filho, certo, Léo? Vai recebendo aí. Ah, não. Esquece. Já foi, já cumpri o papel dele, glória a Deus. Se eu planejo em fazer algo com as minhas mãos, eu planejo. Eu pego o instrumento, eu uso ele, eu faço. Se eu penso em ir até a padaria andando, eu vou, penso e faço. Pensar, agir, tudo implica em ação. Eu decido o que eu vou ouvir, eu decido o que eu vou me alimentar, eu decido o que eu vou fazer, eu decido aonde eu vou. Eu penso e o meu corpo Pegaram? A cabeça pensa e o corpo Amém? Então, se Cristo é o cabeça da igreja, se Cristo pensou, a igreja irmãos, meu Deus. Meu Deus, irmãos. Se Cristo decide o que quer ouvir, a igreja vai obedecer. Ai, nossa, Deus amado. Vocês estão entendendo? Eu fiquei assim, a mesma coisa, irmão. Eu fiquei no mesmo... Uau, Deus, obrigado. Obrigado, Jesus. Porque nós somos unidade do corpo de Cristo, irmãos. Se Cristo é o cabeça, então a gente está sujeito a Ele. Se Cristo é o cabeça, então eu não tenho mais controle sobre a minha vida. Por isso que Paulo ele foi muito feliz em dizer, já estou crucificado com Cristo, logo não vivo mais eu. Faz todo sentido, irmãos. Mas Cristo vive em... Você pode aplaudir a Deus por isso? E a vida, olha só, não, vamos abrir lá, vai. Gálatas 2:20, por favor, vai fazer todo sentido. Deus é maravilhoso, irmãos, ó. Olha só que lindo, estou crucificado, vou esperar os irmãos acharem, que é muito lindo isso. Estou crucificado com, assim, já não sou eu quem, mas Cristo vive em, a vida que agora vivo aonde? Meu Deus do céu. Vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A vida que eu vivo no corpo. Quem é o corpo? Irmãos, meu Deus do céu. Irmãos, isso é motivo de nós pensarmos e nós raciocinarmos, porque é um culto racional realmente, nós raciocinarmos aqui, porque se Cristo é o cabeça, então eu tenho que obedecer. Porque se Cristo decide, eu tenho que obedecer. Porque se Cristo quer falar, nós vamos falar. Se Cristo quer ouvir, nós vamos ouvi-lo. Se quer fazer, nós vamos obedecer e fazer. Irmãos, um corpo ele não cresce todo desigual, Léo. Não é um braço maior que o outro, uma perna maior que a outra. Já viram isso? Não. Não acontece assim. Primeiro vai crescer os braços, depois vai crescer as pernas. Não. Um corpo cresce por ir. Cada um exercendo a sua função. É isso. Por isso que Paulo fala, se a orelha quer ser boca, não vai dar certo. Se a mão quer ser pé, não vai dar certo. Por quê? Não fica triste se você está exercendo uma função que você não queria. Você escolheu isso e Jesus escolheu isso por você. Porque Cristo é o você vai exercer a função que Cristo quer para a sua vida. Agora, se você anda frustrado com aquilo que está fazendo, então você não está maduro o suficiente. Desculpa. Pablo.
Se você escolheu fazer o que você está fazendo, e agora você já está reclamando, e agora você já está achando ruim, que ministério, estou cansado, não quero mais, não sei como eu falar com o meu líder, irmão, você não entendeu nada. Não entendeu nada. Agora, se você está aqui como um membro, e Deus já falou uma vez, Deus já falou, deixa eu falar uma coisa, primeira vez que Deus fala com você é direção, certo? Te deu a direção. Agora, se Deus fala a segunda para o irmãozinho, ou se Ele fala mesmo, é confirmação. Certo, Léo? Confirmação. Agora, se fala a terceira, fala a quarta, fala a quinta, é sinal que você já deveria estar vivendo o que você está ainda ouvindo. É ou não é? Amém? Está doendo? Glória a Deus. Irmãos, uma vez que Cristo é o cabeça e nós temos esse entendimento, temos essa revelação, só nos resta obedecer. Porque Jesus sabe muito bem para onde Ele está indo, muito bem o que Ele está fazendo, muito bem o que Ele quer, para que nós sejamos negligentes em não obedecê-lo. Olha só que interessante lá em Salmo 1. Salmo 1, eu amo esse salmo. Quem gosta desse salmo? Amém? Glória a Deus. Salmo 1, a partir do versículo 1, nós vamos ler. Bem-aventurado, mais do que feliz, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia de zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. É como a árvore plantada junto a ribeiros. 2 pontos. Vem a descrição. Ela dá fruto no tempo certo. Suas folhas não... E tudo o que ele faz, glória a Deus. Que tipo de árvore nós temos sido, irmãos? Ali fala que é uma árvore plantada. Quem que planta a árvore? Jardim? Lembrou um meme agora, né? O jardineiro. Jesus, Ele nos plantou e nós fomos plantados com esse propósito. E quando eu penso em igreja, quando nós pensamos em igreja, e como árvores que nós somos, plantadas juntas a ribeiros, né, de águas que fluem, e eu creio, fluem do trono de Deus, para nos dar de beber, para que a gente venha no tempo certo dar frutos. Isso fala de processo, porque um fruto ele não dá todo dia, né? O fruto ele não cresce todo dia, você pega um fruto, amanhã já tem outro. Não, fruto é processo. Quando fala que as folhas não murcham, porque as folhas que respiram, né? Uma árvore respira pelas folhas. Ou seja, não nos vai faltar fôlego quando Deus nos sustenta. E me faz pensar que tipo de árvore nós temos sido para o Senhor. Que tipo de alimento nós temos servido para as pessoas que vêm buscar, né, uma esperança, uma fonte. Tem pessoas que, e falando de igreja agora, que não aprofundam suas raízes na sua igreja. Tem pessoas que não confiam mais umas nas outras, não criam laços nem amizades, não querem se relacionar com a igreja do Senhor. Porque no primeiro confronto, né, no bom sentido, na primeira decisão, é mais fácil sair para outro lugar. Não se enraizam e não buscam no ribeiro, nas águas, né, onde flui a água da vida, mas fica procurando algo que sacie o velho homem, o velho eu. Outra fonte de alimento e coisas que você já deveria ter matado lá atrás.
ambientes que não te servem mais, terra com nutrientes de coisas que vão alimentar, mas que vai te fazer mal lá na frente. E aí me lembra da parábola do semeador, irmãos. Quantos conhecem? E é interessante porque o semeador sai a semear, e aí é a palavra de Deus, e muitas vezes a gente só encara isso como sendo a palavra do Senhor, e os nossos corações sendo a terra fértil, mas muitas vezes a gente não se coloca como a semente também. Que o Senhor nos lança em lugares para que a gente venha germinar, brotar, e no tempo certo dar o fruto para as pessoas se alimentarem. E eu digo isso dos GCs, que muitas vezes a semente foi lançada, você foi lançado lá, mas aí é um ambiente que você não quer estar, muitas vezes. Você foi lançado no seu trabalho, você foi semeado ali, e é um ambiente que você detesta. Você foi lançado para morar aqui, e muitas vezes você reclama dia após dia de estar morando aqui. O semeador te lançou em algum lugar. A questão é a resposta. Nem toda semente que não cresceu estava morta, irmãos. Às vezes era o ambiente. Então, o crescimento, o nosso crescimento, né, não depende só de onde Deus te plantou, mas onde você está enraizado. Onde você está buscando a fonte. Se é a fonte da reclamação, dia após dia você vai ficar uma pessoa cada vez mais amargurada. Se é por dinheiro, cara, o dia que você não estiver satisfeito com o seu salário, você vai virar uma pessoa amarga. E as pessoas que estão te observando? As pessoas que estão vendo o seu testemunho de vida? E as pessoas que estão vendo o que você está ouvindo, vendo o que você está fazendo? Vendo a sua honestidade, vendo a sua integridade, vendo que você está se aprofundando suas raízes nos lugares certos. E aí? Um dia você vai gerar fruto. Agora, fruto de amargura, irmãos, para as outras pessoas se alimentarem da sua amargura, é para isso que Deus nos fez? É para isso que Deus deseja plantar-nos? Não. O Senhor deseja muito mais de nós, amém? Que tipo de fruto nós vamos dar a Ele, ao nosso Deus? Às pessoas. Que tipo de pessoas nós temos sido? Para que venham pessoas com fome, sede mesmo. Que as pessoas que não têm esperança nenhuma vão ver alegria em nós, satisfação, plenitude. Porque, eu vou te dizer, é difícil, né? A escola não te ensina a vida não, pastor. Viu, Gigi? A escola não vai ensinar a vida, não. A vida é feita de decisões, certo? A gente decide se alegrar no Senhor ou não. A gente decide obedecer ao Senhor ou não. E aí nós vamos colher e nós vamos plantar. Colher e nós vamos plantar. Onde nós vamos chegar? Amém? Então, primeira coisa. Nós precisamos ter o discernimento para saber distinguir. Lá em Hebreus 5,14, fala sobre discernir. Que o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir o bem e o mal. Discernimento, irmãos. O caminho para o crescimento passa pelo exercício. Hebreus fala sobre nós distinguirmos, mas o exercício é um costume. O exercício é uma prática constante, correto? Então, para que nós venhamos amadurecer no nosso discernimento, é necessário que nós nos esforcemos em fé. Agora, uma fé sem prática, ela atrofia. Segunda coisa, nós precisamos ter estabilidade emocional, através de um alimento sólido. O que é o alimento sólido, irmãos? Estudar as Escrituras, certo?
Alimento sólido é a gente se aprofundar não só naquilo que a gente procura no YouTube, ainda que seja muito bom, tem palavras bênçãos para nossas vidas. Mas a verdade é que o Senhor, Ele tem uma palavra específica para cada um de nós. A palavra é viva, correto? Então, as letras, né, e a interpretação que os pastores tiveram ali, naquele vídeo que você está vendo, foi uma para ele. E ele pôde revelar à igreja, enfim, Deus falou. Mas a verdade é que o Senhor, Ele deseja relacionamentos profundos para que nós possamos ser confrontados naquilo que nós estamos lendo e que nós possamos tomar decisões que vão nos fazer amadurecer nele. Amém? Então, quando nós discernimos e nós temos a estabilidade emocional para tomar decisões, na primeira provocação nós vamos saber o que fazer. Na primeira instabilidade financeira nós vamos saber o que fazer. No desemprego, nós vamos saber o que fazer. No desamparo, no abandono. Ou no outro extremo, na alegria extrema, na conquista, no festejar. A gente tem que tomar cuidado e vigiar em todos os momentos, para a gente não extravasar e a gente cometer deslizes. Que aí parte a imaturidade. Amém? Terceira coisa, responsabilidade. E eu quero me ater um pouquinho a isso. Em Hebreus fala do leite, certo? É interessante que quando você é criança, você é totalmente dependente dos seus pais. E é muito interessante quando o autor de Hebreus aqui comenta sobre o leite, que fala da criança ser servida. Da criança ser cuidada, ser abraçada. E muitas vezes nós somos crentes que querem ser só servidos. Só ser servidos. Passa por uma maturidade a questão de, à medida que eu vou sendo cuidado, eu vou aprendendo a andar com meus próprios passos. Quem foi assim na sua conversão? Hein? Amém? Teve o ensino, na minha época era a escola bíblica, né? Eu ia de manhã, aí à noite na igreja. Quem era dessa época aí? Eita Deus. Crente raiz mesmo, forte. Mas a questão é que as crianças eram cuidadas, eram servidas, eram ensinadas para que elas pudessem dar os seus próprios passos e, na sua maturidade, nós adultos podemos ensinar. E eu digo isso na questão espiritual também. Você, de repente, veio de uma criação, de uma religião, né? Porque Cristo não é religião, nós pregamos aqui o Cristo crucificado, ressuscitado, né? Não a religião, mas verdadeiramente o Cristo, né? Jesus. E aí você vende os ensinamentos e você se converteu. Você está aqui hoje e você está aprendendo, por isso que temos fundamentos do Evangelho, aí você vai aprender as questões bíblicas, né? Ensinamentos, orar, se posicionar, abrir mão, né? E diante disso, das coisas, dessas novas responsabilidades, você vai aprender a servir também. Porque a verdade é que, e como eu falei mais cedo, né? Servir é difícil, liderar é difícil, cuidar é difícil, mas todos nós esperamos que você chegue a essa estatura, a essa maturidade. Porque a verdade é uma só. Eu vou passar. Pastor Douglas vai passar. Zecla vai passar, né, Zecla? Vamos envelhecer. Vamos passar, né, Dani? E a geração que vem? Seria muito egoísta da nossa parte pensar, vamos fazer o agora, vamos ver o agora, vamos tratar do agora e a gente não cuidar da geração que vem. Os kids estão lá em cima, sendo cuidados, né? Recebendo leite materno da palavra. E em breve vai vir um alimento sólido, né, Gigi? Receber o alimento sólido para que possa amadurecer. Então, é a nossa responsabilidade, irmãos. A gente tem que parar de perguntar o que o pastor pode me servir. Mas você tem que afirmar onde eu posso servir. Amém ou não amém?
Porque fica fácil, né, a gente chegar na igreja aqui e ser servido por todos os irmãos. Ó, a gente também precisa de pessoas. Precisamos de vocês. E segunda coisa sobre a questão da responsabilidade é a comunhão. Não se amadurece isolado, irmãos. Uma das coisas, e lá fala em Provérbios 27:17, não precisa abrir, fala assim, ó, como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Sai faísca, né, Douglas? Sai faísca às vezes. Que o ferro afiar o ferro sai, né, Léo? Mas a questão é que um está afiando o outro. Então, comunhão sem correção é só um clube de interesses aí. A gente deixa de viver o propósito de igreja. A maturidade passa por você quando você aceita ser corrigido, quando você ouve, quando dói, né? Quando o seu velho eu que fala, quem ele pensa que é para falar comigo assim? Mas não. Você para, ouve, filtra, observa, vê em que ponto você pode melhorar, vê em que ponto você pode amadurecer, vê em que ponto você pode decidir para deixar, e aí sim, ferro afiando ferro. Nós precisamos uns dos outros, irmãos, essa que é a realidade. Já viram aquela pessoa que diz, não, eu não preciso ir para a igreja porque eu sou a igreja. Quem já ouviu isso? Quem já pensou assim também? Eu já pensei assim também. Confesso pecado aqui. Mas a verdade é que não dá para ser igreja sozinho. Nós somos o corpo de Cristo, certo? E nós precisamos uns dos outros. Imagina você crescer sozinho, só na sua razão, só no seu pensamento, só naquilo que você acha que é correto e certo, e não ter ninguém para te dizer o contrário, ninguém para te contrariar, ninguém para te confrontar, ninguém para te dizer que você está errado. Imagina que terror que seria essa pessoa, irmão. Sem um confronto, sem um não na vida dela. Misericórdia. Você não vai ouvir um não de uma pessoa, quanto mais de Deus. Deus, eu quero... Não. Então vou dar o meu jeito aqui, não preciso de você. Imagina. Mas saiba que muitas vezes você já fez isso com Deus. Você é uma árvore que precisa dar fruto, mas que não quer esperar o processo. E quando você não vê o resultado, você quer partir logo para os caminhos, para os atalhos, para coisas que não vendem. Aí vem a correção. Amém? Então, irmãos, terminando. O objetivo final da maturidade cristã não é a gente se orgulhar, né, do que já sabe. Porque tem muita gente que é bem estudada, né? Tem muita gente que tem muita teoria. Tem muitos filósofos, tem muita gente que sabe o beabá da Bíblia, sabe de cabo a rabo. Mas não ama. E aí se perde todo o valor. Então, o objetivo de maturidade, irmãos, minha e sua, não é saber mais do que o outro, mas é amar um outro. Se a sua vida fosse uma árvore, ela estaria dando frutos para alimentar os outros? Ou ainda é uma mudinha que precisa de proteção ou que cede a qualquer brisa que vem contrária? Ou quando vem alguém podar, você já sai correndo? É hora de deixar as coisas de menino para trás, né? É hora da gente mergulhar realmente no que é mais profundo. É hora de nós aprendermos a confiar uns nos outros e aprofundarmos nossas raízes onde Deus nos plantou. É hora de nós amadurecermos nele. É hora de nós deixarmos o nosso orgulho de lado. Porque tem gente que quer cuidar de você. É hora da gente se posicionar como igreja.
É hora de nós obedecermos o cabeça. Amém? Feche seus olhos.